presbítero irmão Nelson Salles, por liberdade, nos ministrar a poderosa palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão felizes? Depois de ter ouvido o pastor Raimundo, o pastor Abimael, o meu medo era o pastor Jormi César falar. Aí eu pensei, meu Deus, aí eu não vou conseguir ministrar hoje. Você pode ficar de pé? É rapidinho, por favor. Amém? Que bom que você veio. Você veio para o aniversário do homem mais importante da face da terra. Você entendeu o recado, como disse o nosso pastor hoje pela manhã, como disse ontem, na véspera do Natal. Você entendeu o recado. Então é por isso que você está aqui. Você não veio aqui por causa de um milagre que você quer receber. Você veio para homenagear o aniversariante. Você veio para trazer os seus parabéns. Você veio para agradecer pelo dia, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que Deus está te dando. Tem gente que quer coisas materiais. Nós temos o sopro da vida, o oxigênio de graça, para aproveitar com essa vida e conquistar tudo aquilo que é nosso objetivo. Abra sua Bíblia no livro da criação, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu gostaria que o Flávio me auxiliasse, como ele sempre faz, para que nós pudéssemos ter a leitura ali no telão e os irmãos poderem acompanhar. Eu vou parafrasear alguns versículos, com a liberdade que a Bíblia nos dá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi uma das primeiras vezes que falaram do aniversariante na Bíblia. Está escrito assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Tua é quando está longe, sua é quando está perto. É o contrário, tua é quando está perto, e sua é quando está longe. Sua semente, é a semente da mulher que iria nascer. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Seguindo, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Só até aí, porque nós vamos ler agora, lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Vamos parafrasear mais uma vez. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá, e nós oramos assim: venha o teu, seja feita a tua, aqui na terra e... Amém. Podem se sentar. Meus amados, é uma oportunidade grande para falar para todo mundo que está agora pela internet. A você que deixou a sua casa nesse domingo à noite e vir aqui para ouvir uma palavra, ouvir um momento de reflexão, uma pregação, uma ministração, encaixando teologicamente a Bíblia, filosoficamente, sociologicamente, porque ela se encaixa em todas as filosofias, menos as mundanas, porém as espirituais, as que estão de acordo com a concordância e a bibliologia, esta palavra se encaixa.
Este homem cuja qual muita gente comemora com bebedice, muita comida, né, glutonaria, bebedice, outros vícios, outras situações, outras coisas, no dia de hoje, especificamente só isso, ele já foi anunciado há milhões de anos atrás. Do capítulo 1 para o capítulo 2 de Gênesis, ninguém pode dizer a dimensão exata. E do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2, aí é que não dá para dimensionar mesmo. Porque se no princípio criou Deus o céu e a terra, daí para frente, quando fala que ela era sem forma e vazia, ele já existia. E a prova está na leitura que nós fizemos aqui nessa noite. Tem gente que acha que Deus, que Cristo e que o Espírito Santo são diferentes, quando na verdade são um só e não tem hierarquia, não tem quem manda mais, quem manda menos. O único objetivo, a única filosofia deles para nós é a salvação. Nós somos benquistos por Ele, nós somos inclusive coroa da criação, nós somos aquilo que Deus criou como topo da sua criação. Éramos para ser o prêmio dele, e nesta noite era para estarmos aqui em muitas pessoas. Era para termos passado o dia comemorando de uma forma grandiosa o nascimento do nosso Salvador, de uma forma bem diferente que às vezes nós comemoramos. O homem é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A ciência tenta explicar a existência de todas as coisas que existem no mundo, colocando elementos, explicando, criando situações, porém nem a ciência consegue fugir do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque tudo o que criou o mundo e a matéria é 3 em 1. Você acredita num negócio desse? O nosso Deus, que é misericórdia, regozijo, paz, longanimidade e tantas outras coisas boas para a nossa vida, nem a ciência, que tenta complicar a Bíblia, consegue fugir dessa situação, de que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e que todas as coisas, inclusive as que estão aqui, foram criadas por Ele, através dEle e baseadas no 3 em 1. Vamos explicar isso na ciência? Você quer entender melhor a grandeza desse Deus que aniversaria hoje e que muita gente comemora de uma forma errada? Analisando a natureza de uma forma, eu diria, geral, de uma forma fria. Vamos falar do tempo? Você conhece o tempo? O tempo que você passou hoje, ele tem passado, presente e futuro. É 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Você conhece também o espaço? Esse espaço que nós estamos ocupando aqui, ele tem largura, comprimento ou altura e profundidade. 3 em 1. Você conhece mais o que? Que leva a Cristo, que leva ao Pai, que leva ao Espírito Santo. A base da matéria, por exemplo, que são os átomos. Você estudou isso lá na 6ª, na 7ª série. Se você não cursou, você já ouviu alguém falar. Tudo é feito através dos átomos, mas eles são divididos em 3. Quem é que se lembra deles? Os prótons, os elétrons, os nêutrons. E se você pega o próton e isola do átomo e diz assim, eu vou ver do que é feito o próton. Ele é feito de 3 quarks. Aqui tem átomo, aqui tem átomo, no meu corpo tem átomo. E se derreter a gordura que tem no meu corpo, apesar de eu pesar quase 100 quilos, dá 6 sabonetes. E de que é feito o sebo do meu corpo? De matéria. E de que é feito a matéria? De átomos. Pai, Filho e Espírito Santo. O estado básico da matéria qual é? Líquido, gasoso e sólido. Pai, Filho e Espírito Santo. Ei, os músicos que aqui estão agora há pouco louvando ao Senhor, a música é feita de quê? Harmonia, melodia e ritmo. Pai, Filho
e Espírito Santo. Você pode identificar Deus em todos os lugares aonde você olhar. Você pode identificar Jesus Cristo, que é Pai e que é Filho e que é o Espírito Santo, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É claro que Isaías é o livro messiânico, mas você pode identificar ele no dia que você passou hoje, no momento em que você esteve com a sua família, no momento em que você esteve lendo uma palavra, orando. Isso veio da igreja, a igreja que leva, que liga, que conduz a Cristo, o Cristo que é caminho, o Cristo que é luz, o Cristo que é a estrela da manhã, o Cristo que é descendente da tribo de Judá, o Cristo que é estrela de Davi, o Cristo que nasceu e que hoje seria o dia de você e eu comemorarmos o aniversário dele, com orações, com salmos, com pífaros, com cânticos de ações de graça, aleluia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se você ler o Salmo 109, versículos 21 e 22, vai dizer que Ele trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, e ela livra-me, pois eu estou aflito, necessitado. Então, eu busco, Ele tem misericórdia para me atender. Mas será que esse Deus, eu enxergo Ele como um grande número 190? Ou 193? Só quando é na emergência, só quando eu estou aflito, só quando eu estou apurado, quando eu estou em apuros, quando eu não me vejo sem saída? Eu tenho que entender, e hoje nós conversávamos na escola bíblica dominical, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça e é verdade. O Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que no evangelho revelado há a justiça de Deus, e uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Se eu busco verdade, ele diz que a verdade é a essência da palavra, lá em Salmo 119, versículo 160, versículo 16. Queridos, Deus não é um número 190, grandão, ou 193. O Espírito Santo nos conduz, através de Cristo, para um lugar onde será eterno. Mas esse mesmo Deus, que é amor, que é paz, que é longanimidade, Ele é misericórdia sim, mas Ele também é verdade, e Ele é justiça. E não peçamos a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos o saldo, se é que tinha saldo, de Ezequias, que se vira para a parede e diz: analisar se não andei todo o tempo da minha vida na tua presença. Será que eu posso dobrar os meus joelhos e tentar cobrar de Deus alguma coisa? O que eu tenho feito para que Ele se lembre de mim? Qual é o grau de intimidade que eu tenho criado com esse Deus, com esse Senhor? Que tipo de amizade eu desenvolvi com Ele? Eu quero te fazer uma pergunta. Aqui todos nós nos conhecemos, mas quem é que tem intimidade para chegar na minha casa, se quer bater palmas, entrar, sentar-se no sofá, ou servir-se de uma água na geladeira, ou ir à minha cozinha, fritar um ovo que ele encontrou por ali, comer um arroz que encontrou sobre o fogão, ou fazê-lo? Quem é que tem esse grau de intimidade comigo aqui na igreja? Pois eu digo para você: ninguém. Porque nós não cultivamos como deveríamos cultivar a amizade. Será que se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não consagrar, se eu não buscar falar com esse Deus, se eu não comemorar o aniversário dele com dignidade, da maneira que deve ser, será que eu vou ter intimidade para entrar na casa dele um dia? É isso que eu estou pedindo para você analisar. Como eu vou chegar na casa desse Deus e dizer: ei, eu te conheço? Ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Que amizade você desenvolveu comigo? Que tipo de amigo nós somos? Nós nunca nos encontramos pela madrugada, pela manhã. Você estava sempre ocupado com festas, com eventos, com os seus eventos, com as suas coisas. Quando é que você tirou um tempo para analisar aquilo que eu deixei escrito como bula e como direcionamento?
Quando é que você pegou o Código Civil do crente? Quando é que você pegou a Constituição daquele que crê em Cristo, que é a Bíblia? Você conhece os meus livros? Quantos capítulos, quantos livros, quantos versículos? Quem sou eu e aonde eu sou expressado, lembrado? Quem falava de mim lá? Mas você conhece as novelas? Você conhece os filmes de Hollywood? Você conhece as séries da Netflix todas? Você sentou no seu sofá muitas vezes num domingo, que era um dia para você buscar alguém para ir no culto à noite, e lá você cuidou somente do seu querer, da sua vontade, do seu corpo, do seu ego. Ei, você é feito de alma, corpo e espírito. Você tem muito de Cristo aí para ficar guardando. Você tem muita coisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo aí. E hoje, no dia do aniversariante, conta para mim, quantas pessoas você trouxe hoje para ouvir, para poder entender um pouco da palavra, do objetivo de Deus para a sua e para a minha vida. Quantas pessoas eu trouxe esse ano de 2023, de 2022? Quantas pessoas, Nelson Salim, você que estava em Jaru, congregando lá, com 2 pastores diferentes nesse ano passado com um pastor que jubilou, no outro ano com um outro pastor que chegou com a energia toda. Quantos você levou para a igreja? Que mensagem cristocêntrica você tem para falar de Jesus Cristo? Quem era Ele, da onde veio, a descendência, por que Ele se fez maldição? Você sabe por que Ele nasceu de mulher? Você sabe por que Ele encarnou? Você sabe qual é o significado da lei na nossa vida? Por que ela não persistiu? Por que ela não continuou? Porque era impossível para o homem ser salvo pela lei. 613 preceitos todos os dias. Você acordava todo dia, Adriano, e tinha 613 regras para serem cumpridas, e uma que fosse descumprida, você poderia ser levado à morte, ali mesmo no meio da rua, ou ter uma maldição de geração em geração na sua família. O homem não tinha e jamais terá capacidade de cumprir 613 preceitos num dia. E lá no céu, Ele que já existia e fez parte de toda a criação, eu garanto que Ele deve ter tido uma conversa com o Pai Celestial. E Ele deve ter falado: Pai, deixa, eu vou e vou dar um motivo para esse povo entender. Eu vou, Pai, mas olha, vai ser difícil, e por aí vai. Você já conhece a história. Mateus conta a genealogia de Jesus para nos dar a entender que qualquer um que está no mundo se arrependendo tem condições de ser salvo pelo sangue de Cristo. Você não é super-herói. Você não, por si só, não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ouvir a voz daquele que era, daquele que é e que sempre será, daquele que está escrito no capítulo 1 de João. Ele era o Verbo, depois Ele encarnou, se tornou gente e sofreu as mesmas misérias que nós. Você precisa entender que não há nada que você e eu façamos nesse mundo que vá nos conduzir para um lugar melhor do que esse que nós já estamos. Daqui, amados, enquanto muitos estão prometendo carros, chave de casa, dinheiro em conta aparecendo miraculosamente no banco, eu vou dizer para você: só vai piorar. Não me queira mal por isso, mas aqui só vai piorar. É por isso que quando alguém é convertido em Cristo, que alguém fala da volta de Jesus para ele, ele diz: Maranata, glória a Deus, aleluia, porque viver é Cristo, e morrer para quem está em Cristo é lucro, mas quem não está fica com medo da volta do Salvador. O aniversário dele é hoje. No nosso aniversário nós queremos presentes, nós queremos lembranças materiais,
Nós queremos que as pessoas nos deem alguma coisa que nós vamos usar durante aquele ano, quer seja uma roupa, quer seja um objeto, quer seja alguma coisa para a nossa vida pessoal, para o nosso ego, para satisfazer a nossa vontade humana, falando assim. Mas que presente nós damos a Ele, Ele que só pede o nosso louvor, a nossa adoração através da sua palavra. Ele que pede somente que sejamos fiéis a Ele. Ele que no Salmo 8 disse que nós fomos criados um pouco menor que os anjos e que tudo nessa terra está debaixo do nosso domínio. Ele que no Salmo 91 diz que o diabo não tem força, não tem poder, no máximo uma forcinha das nuvens para baixo, mas nós podemos dar ordem aos anjos que estão no terceiro céu com Deus Todo-Poderoso. Tem gente que desenha os querubins e serafins que estão no terceiro céu com esse Deus Todo-Poderoso, que também é Jesus, como anjinhos pequenininhos, criancinhas, com a bundinha de fora, pastor Raimundo, nos quadros, mimosinhos, pequenininhos, meiguinhos. Ei, eles têm 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, com 2 eles voam, e eles dizem 24 horas por dia: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. São anjos defensores do Deus Todo-Poderoso que ficam no terceiro céu com Ele, e não há quem possa passar por essa barreira de anjos. É um pavilhão, pavilhão é lugar impenetrável, pavilhão é aonde ninguém consegue alcançar. Deus está no terceiro céu olhando de lá e perguntando: eu dei um filho que sofreu em torno de 280 cortes no corpo, que ficou 3 anos e meio pregando a verdade, que se fez maldição, que carregou uma cruz que não era dele, que ficou com os órgãos expostos, que sangrou e teve hemorragia uma noite inteira. Eu dei as costas para ele na cruz, para que no dia do aniversário dele comemorassem de uma maneira chamada ausência. Toma aí a minha ausência de presente. Toma aí a minha compaixão inóspita. Toma aí a minha vulgar maneira de lembrar do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 20, está escrito que nós não podemos contestar a maneira como Deus nos criou. Podes tu, homem, contestar a maneira como Deus te criou? Podes tu, vaso, contestar o oleiro? A outorga e prerrogativa é de Deus, mas você pode mudar hoje o jeito de adorar esse Deus. Você pode mudar hoje o jeito de lembrar desse Deus na sua vida. Quando a palavra diz que nós devemos orar sem cessar, é porque em todos os momentos da nossa vida, nós devemos lembrar que o Senhor é quem permitiu o oxigênio. Pensa no milagre que é o oxigênio que entra pelo seu pulmão, alcança o seu sangue, que passa pelos seus rins, que vai pela femoral e depois a sua artéria, e aí sobe e circula junto com o oxigênio no seu cérebro, deixando que você tenha os sentidos mais lindos que um ser humano pode pensar. Você escuta, você ouve, você enxerga, você tem olfato e tem paladar, você tem tato. Se não fosse o oxigênio que entra pela sua narina, chega no seu pulmão, que abastece o seu sangue, que faz funcionar o seu rim, que passa pelo seu fígado e é ali tirado toda a toxina, e purinho, bonito, limpo, sobe pela femoral e chega no seu cérebro, você não enxergaria, você não teria como ouvir, você não andaria, você não teria tato, você não teria olfato para sentir o cheiro da comida que você comeu hoje comemorando o Natal. Você quer milagre maior ainda? Ele te deu o dedão do seu pé. Mas o que tem a ver o dedão do pé? Quando os reis eram capturados na antiguidade, eles não eram mortos.
lá nos palácios, se eles fossem capturados vivos. Se morressem em batalha, tudo bem. Mas eram cortados os dedões do pé. E alguns ainda os mindinhos do pé. Porque tirava o equilíbrio deles. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? São de pequenos milagres que nós estamos vivos. Um dedão do pé, um dedo mindinho, ele permite que eu calce um sapato ou que eu ande descalço, porque Deus fez tudo perfeito para que você e eu estivéssemos aqui. Você não está entendendo como você enxerga. Não há câmera no mundo, não há câmera no mundo, nas grandes redes de TV, que fez uma íris tão poderosa quanto a dos seus olhos. Não há quantidade de pixels medidas aqui, ó. Os cientistas já fizeram de tudo, lembra? Que eles foram lá, mas os átomos são 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo está presente na sua vida em todos os momentos. Quando você respira, quando você anda, quando você se levanta de manhã principalmente, Ele está presente em todas as boas ações que você faz, em todos os seus objetivos, em todos os seus planos. Tiago capítulo 4 diz que nós pedimos, mas pedimos mal porque pedimos por nossos próprios deleites. Nós precisamos começar a pensar que é no coletivo, é todo mundo junto, é todo mundo, porque quando os leões, por exemplo, vão caçar, eles escolhem apenas uma presa, porque eles sabem, se isolar elas do bando, aquela única presa, eles vão conseguir pegar. Porém, os que se mantêm juntos sobrevivem dos leões. Pedro nos diz assim: vigiai e orai, porque o diabo anda em vosso derredor bramando como leão. Leão não brama, irmão. Ele caça na mansidão. Mas quando ele quer te assustar, quando ele quer apavorar, dizem que eles cercam a presa, isola ela e começa a bramar, para ela sair da moita e tentar escapar. E aí, ó, creu. Não fique sozinho. Jesus te ama, Jesus me ama. E nesta noite, esta mensagem vem perguntar para nós: se tudo no mundo, se tudo que foi criado por Deus e pelo homem tem partículas divinas, partículas do Senhor, se tudo leva ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por que que eu não me levo e não conduzo mais alguém? Por que que eu não estou em Cristo como deveria? Porque eu continuo cometendo os mesmos erros de todos os dias. Por que que eu repito e repito esses erros? E eu peço misericórdia, eu peço paz para a minha vida, eu até clamo verdade para a minha vida, se quando na verdade eu vou receber justiça, e a justiça é plena, e sendo plena, os meus erros podem sobressair sobre tudo aquilo que eu tentei fazer como justificativa de boas obras, e obras não salvam, e eu esqueci do principal: Cristo, 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 Cristo. Ele é a mensagem central, Ele é o ponto central, Ele é a base de toda a comunhão com Deus. É Cristo. É Cristo, amado. Não adianta, não é o santo tal, não é o fulano de tal, não é o Beltrano, não é a minha obra, não é o meu ministério na igreja, não é o quão sou bom para a minha família, não é o que eu sou para os meus filhos. É Cristo, Cristo, Cristo. É somente Cristo, aleluia. Deus para o relógio adianta, se for preciso, mas tem que ter Cristo. Isaías entendeu isso no capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Lá no capítulo 21 ele volta a repetir. No capítulo 39 de Isaías, ele vai ter um encontro muito bonito com o rei. No capítulo 53 ele é todo cristocêntrico. É lindo de estudar essa parte, porque fala como se estivesse com Jesus do lado. E estava, porque ele já existia. No princípio era o verbo. Os apóstolos, todos os homens que construíram alguma coisa, Cristo, Cristo, somente Cristo. Existe um grande pregador que nem é da nossa igreja, chama-se Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: aonde a Bíblia se cala, eu não posso ter ouvidos.
Spurgeon dizia: a Bíblia é a verdade que magoa quem não gosta da verdade. Amados, o pastor José Wellington, presidente da CGADB, ele sempre diz uma frase: eu só vou se for com Cristo. Porque se não tiver mensagem cristocêntrica, que aponta para Cristo, eu nem quero estar lá. É só Cristo. Cristo é o ponto central da nossa vida. Mas quem é esse Cristo? Busque saber, busque aprender, busque revelar para você mesmo quais são as suas potencialidades, mas também quais são as suas fraquezas, o que te interrompe durante o dia, durante o tempo em que você tem, durante o espaço de tempo de conhecer Cristo. Pastor, eu posso pedir à igreja para ficar de pé? Amados, eu gostaria que você ficasse de pé, e enquanto você fica de pé, se você trouxe alguém, se você convidou alguém, se você sabe de alguém em casa, se você visitou alguém como eu visitei hoje, se você esteve com alguém esta semana, pretende estar na semana que vem, nesta semana que começou hoje, eu gostaria que você levasse uma mensagem cristocêntrica para ele. E antes de orar por você, se você me permitir, e antes de clamar por sua e por minha vida, por nossas almas, lembre, o homem é corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui hoje que não tem Cristo como primordial na sua vida, pelo menos por enquanto, que não confessou, que não está na presença dele como deveria estar, como eu estou buscando permanecer. Se existe alguém aqui que não é evangélico, que não é cristão, que não confessou Jesus ainda, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu perguntar para você, não precisa se identificar se você não quiser. Se você quiser receber uma visita depois, nós vamos à sua casa, você fala comigo, fala com a minha esposa, fala com qualquer obreiro dessa igreja. A nossa missão é conduzir você pelo caminho da salvação, e a salvação é Cristo, não existe outro caminho. Se você quiser aceitar Jesus, quiser vir aqui na frente, se você estiver aí parado, se você estiver distante, ou se você nunca foi, vem aqui, nós vamos orar. E Ele, como bondoso que é, misericordioso e carregado de amor por nós, Ele vai te perdoar pelos seus pecados. Ele vai perdoar você e vai te tomar pelo braço. E não é que as coisas vão ser mais fáceis daqui para frente, não. Não é isso. Nós aqui não fazemos barganha com Deus. Mas você vai ter um advogado, um defensor, alguém que vai rompendo as barreiras, que vai encarando as dificuldades por você. Quer vir aceitar Jesus? Eu sei que tem, mas amém. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Aquela enfermidade, as igrejas do estado de Rondônia, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que deveriam estar aqui conosco, Jesus Cristo, Ele vai ouvir a nossa oração, porque Ele é bom, não porque nós estamos orando, mas porque Ele é maravilhoso, é Deus forte, é conselheiro, é o príncipe da paz. Amém, Zé Ribeiro. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te apresento esse culto nesta noite, Senhor, cujo aniversariante está presente e recebeu os nossos parabéns já na entrada do culto. Todos os louvores, Senhor, aqui entoados, todas as palavras ministradas, tudo aqui, Senhor, foi para glorificar e exaltar o seu nome. Deus, eu te apresento cada uma dessas 57 pessoas que estão aqui, meu Deus. Eu te apresento, Senhor, esta igreja, as igrejas do estado de Rondônia e do Brasil, do mundo, Senhor. E te apresento também, Pai, as nossas dificuldades, as barreiras que enfrentamos, os nossos objetivos, os nossos planos. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor,
tudo aquilo que traçamos durante o dia e que pretendemos para esta semana. Mas te apresento também, Senhor, os enfermos nos hospitais, aqueles que, como Paulo chamou, estão dormindo em casa ou até mesmo nos bancos, Senhor, nós te apresentamos. As enfermidades físicas, psíquicas e espirituais são colocadas diante de ti agora. E eu clamo a ti, Senhor, a tua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas, o teu perdão, o milagre, Senhor, do teu amor sendo revelado a nós, e que o Senhor abra o discernimento e o entendimento para que nós possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, Deus e Salvador nosso, nos abençoa, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.